Aprendendo com a Divina Vontade. Livro do Céu, volume 4. Continuação. Comecemos com uma oração. Sempre santa e indivisível Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente, por todos e nos corações de todos. Bem, vamos começar a ler os trechos e pedir que o Espírito Santo venha nos dar sempre mais, em graças e em bênçãos. Jesus diz assim a Luísa: eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama, e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama. Eu, ao ouvir isto, toda comovida, disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair deste estado sem esperar o confessor quando tu não vens. E ele acrescentou: Não quero que tu saias deste estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor. Eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos, saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos com as de Jesus, e sentindo-me o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas, me diz: Luísa, minha filha, estou aqui. Aqui estou, não me procure em outro lugar. E assim, parece que estou mais tranquila. Que ensinamento aqui, ó. Quando nós estamos nos sentindo sós, angustiados mesmo, porque parece que estamos sem a base. E Jesus disse: olha, a Luísa, sente as minhas mãos. Aperte. E você perceberá que eu estou contigo. E ficará tranquila. E lá em cima o Senhor estava sofrendo, né? Sofrendo por ver as suas criaturas que não o amavam. E Jesus disse: Senhor, aí Luísa disse assim: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair deste estado. E aí Jesus disse: não, minha querida, não. Você deve ter o temor, né? Deixa todo o temor e eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas. Ou seja, deixar o medo e colocar as suas mãos nas de Jesus. Então agora nós vamos pedir a que Jesus fusione as suas mãos nas nossas. E quando nós estivermos, Jesus, em situações difíceis, sintamos a tua presença, este apertar de mãos. Continuando. Minha filha, tu sofres muito quando te privo de minha presença. E isto por necessidade te deve acontecer, porque tendo estado por tanto tempo próxima, identificada com o contato da divindade, gozaste as tuas amplas, tudo o agradável da luz divina. E quanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação desta luz, e os aborrecimentos, os fastídios e as penas que levam consigo as trevas. Mas a coisa principal de cada um é que, em cada pensamento seu, palavra e obra, não busque o próprio interesse, nem a estima e o agradar aos demais, senão só e unicamente o agradar a Deus. Dois grandes ensinamentos aqui. Luísa sofria muito quando Jesus privava ela da sua presença, né? Porque ela estava próxima com a divindade.
E quanto mais estamos próximos da luz, mais nos acostumamos à luz. Quanto mais a luz está perto de nós, mais com certeza teremos o quê? Uma visão ampliada. Então, quando essa luz começa a diminuir dentro de nós, nós nos aborrecemos, sofremos, temos cansaços. Por quê? Isso tudo é reflexo de quê? Da chegada das trevas. Então, essa luz é Deus. Quanto mais Deus está dentro de mim, mais eu estou na luz, mais eu estou serena. Quanto menos Deus está dentro de mim, menos luz, e começam a penetrar as trevas. E elas levam aos aborrecimentos, às chatices, às murmurações, aos fastídios, aos cansaços. A coisa principal que se deve ter, né, no pensamento, na palavra e na obra, é buscar o próprio interesse? Não. A própria autoestima? A querer agradar os demais? Não. Mas somente e unicamente agradar a Deus. Então, se aquilo que eu faço, em palavras, em pensamentos, em obras, tem como objetivo agradar a Deus, está correto. Se pensa em agradar a si próprio, vou fazer porque isso aqui me dá prazer, me dá contentamento, ou aquilo ali me eleva a minha estima, ou vou fazer aqui para agradar A, B, perde o objetivo principal, que é agradar única e exclusivamente a Deus. Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas. São suas imagens. Não queres ter compaixão delas? Não quero ir. Por vontade própria se corromperam, e eu permitirei que o que serve para seu alimento lhe sirva de infecção. Queres ir tu a ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Assim, deixei o meu amado Jesus e fui no meio das criaturas, ajudei alguém a morrer e depois vi de onde vinha o ar infectado e fiz várias penitências para afastá-lo. E depois voltei e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Então, havia uma situação difícil e Jesus disse que não ia, não queria ir. E a Luísa disse, mas são suas imagens, são suas criaturas. Senhor, tenha compaixão delas. E Jesus disse, elas se corromperam. E permitirei, porque se corromperam, que o alimento que deveria ser fonte de vida seja fonte de morte. Então, Luísa insiste em querer ir e vai. E ajuda. Olha a outra ensinamento aqui. A questão da penitência. Quando ela vê a situação em que se encontram estas criaturas, ela ajuda um a morrer e vê de onde sai esse ar infecto. E ela começa a fazer penitências. Então, a penitência, quantas vezes a gente diz, meu Deus, misericórdia, é uma palavra pedindo a penitência, né? A misericórdia de Deus. Quantas vezes a gente está rezando um texto, se ajoelha como penitência. Então, a penitência aqui, o Senhor nos mostra que é importante e que consegue grandes coisas, sim. Luísa vem nos mostrar. Jesus disse que não iria e não foi. É outro ensinamento. Tem momentos que Jesus deixa a criatura, no sentido de não é que se vai embora e se afasta, se ausenta. Porque a criatura tem que tomar consciência, né, da situação em que ela se encontra.
Depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e me disse: minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E eu, sério? E ele, certo, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que seu agir é o mesmo operar divino, não ficando mais nada do próprio ser. Olha aqui esse ensinamento. O apoio da verdadeira santidade está em quê? Em se conhecer. Porque se conhecendo, vai se desfazer. Se desfaz as falsas ideias, os falsos julgamentos, a superioridade. Vai se desfazendo aquelas ideias que nós fazemos de nós mesmos. E começa-se a se apoiar unicamente em Deus. O agir, portanto, é permeado do divino, não ficando, em consequência, nada do que é nosso, porque nós não podemos nada. Então, percebemos que a base de tudo é Deus. Depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo que a Ele pertence, Deus se comunica todo si mesmo, si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa agora de Deus, agora de outras coisas, Deus se comunica em parte à criatura. Perdão, Senhor, nós fazemos muitas vezes isso. Né? Tem hora que estamos totalmente envolvidos com as coisas de Deus, pensando, falando, agindo, e tem hora que o mundo invade e parece que atrapalha tudo, e Deus a gente começa a botar no canto, de escanteio, e aí Deus diz assim, aí o Senhor nos lembra que essa comunicação ela fica em parte obstacularizada. Né? Então é preciso o interior se embeber cada vez mais de Deus e de tudo que pertence a Ele, porque realmente, se nós não fizermos isso, o mundo faz. Entra no nosso coração as preocupações, as inquietações, e aí a gente se deixa levar por isso. Encontrando-me fora de mim mesma, procurava meu docíssimo Jesus, e quando girava, o vi nos braços da rainha mãe. Cansada como estava, toda atrevida, quase lhe direi e o tomei nos meus braços, dizendo-lhe: meu amor, esta é a promessa de que não me deixarias, se nos dias passados pouco ou nada viestes. E ele: minha filha, estava contigo, só que não me viste com clareza. E além disso, se teus desejos tivessem sido tão ardentes de queimar o véu que te impedia de me ver, certamente ter-me-ias visto. Olhe que ensinamento aqui. Ó, Jesus diz o quê? Diz para ela: ó, Jesus, o Senhor me deixou, ela disse. Jesus, tantos dias, né? O Senhor me deixou. Aí ele disse: não lhe deixei, eu estava contigo. Só que estava, vamos dizer, em oculto. Mas, se os teus desejos fossem verdadeiramente fortes, o véu que estava entre nós seria queimado. Então, quantas vezes nós estamos assim, angustiados, agitados? Onde está Jesus? Jesus, dá uma auxílio, aparece, fala alguma coisa. Por quê? Porque os nossos desejos estão confusos, atrapalhados, são poucos. Não só deve ser reta, Jesus exorta ela, senão justa, e na justiça entra a amar-me, louvar-me, glorificar-me, agradecer-me, abençoar-me, reparar-me, adorar-me, não só por si, mas por todas as outras criaturas. Estes são direitos de justiça que exijo de toda criatura e que, como Criador, me correspondem. E quem me nega um só destes direitos nunca pode dizer-se justo. Por isso, pensa em cumprir teu dever de justiça, porque, na justiça,
encontrarás o princípio, o meio e o fim da santidade. Então, a exortação que o Senhor nos faz é isso. Não só deve ser reta, senão justa. E o que é a justiça? A justiça é o quê? Amar a Deus, louvá-lo, glorificá-lo, agradecê-lo, abençoá-lo, repará-lo, adorá-lo. Não só por si, mas também por todas as criaturas. Estes são os direitos de justiça. Então, aprendamos. Quando fazemos isso, estamos dando este direito de justiça a Deus. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi por pouco tempo o meu adorável Jesus, no momento da sua ressurreição, todo vestido de luz resplandecente, tanto que o sol ficou obscurecido diante daquela luz. Eu fiquei encantada e disse, Senhor, se não sou digna de tocar a tua humanidade glorificada, faz-me tocar ao menos as tuas vestes. E ele disse-me, minha amada, o que dizes? Depois que ressuscitei, não mais precisei de roupas materiais, mas minhas vestes são de sol, de luz puríssima que cobre a minha humanidade e que resplandecerá eternamente, dando alegria indescritível a todos os sentidos dos bem-aventurados. E isto foi concedido à minha humanidade, porque não houve parte dela que não fosse coberta de opróbios, de dores e de chagas. Então, se eu não posso te tocar pessoalmente, Jesus, deixa pelo menos eu tocar as tuas vestes. E Jesus nos mostra o quê? Que, por ele ter sido coberto de opróbios, de dores e de chagas, ele não se veste mais com roupas materiais, mas de sol, de puríssima luz. Que o Senhor, neste momento, nos revista, né? De si, dele. Porque tomamos posse desses méritos, os méritos dos opróbios de Jesus, das dores de Jesus, das chagas de Jesus, e nos revestimos de sol, de puríssima luz. E aí vai. Continuando o meu habitual estado, meu adorável Jesus vem, mas quase sempre em silêncio, ou bem me diz alguma coisa a respeito da verdade. E acontece que, enquanto está, o Senhor a compreendo e me parece que a saberei dizer. Mas, ao desaparecer, sinto que me está a tirar a luz, que me incutiu e não sei dizer nada. Olha aqui. Quando o Senhor vem, né, ele nos dá o quê? Conhecimentos a respeito da verdade. Quando o Senhor está conosco, parece tudo claro, tudo fica mais compreensível. Mas quando ele tira a sua luz, que nos deu naquele momento, é como se nada pudéssemos. Quantas vezes estamos diante de uma palavra, da palavra de Deus, de um ensinamento, e o que é que o Senhor quer nos dizer? Não sei. E precisamos recorrer ao Espírito Santo e nos aquietar para poder, pouco a pouco, o Senhor começar a falar em nós. Depois, esta manhã, tive que sofrer muito por esperá-lo. E ao vir, me transportou para fora de mim mesma, fazendo-se ver muito indignado. Então, eu, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento. Olha, quando a gente vê que a situação fora de nós, ao nosso redor, ou até dentro mesmo, está muito agitado, muita confusão, a gente tem que dar uma parada e fazer atos de arrependimento. Pensar na nossa vida e pedir, Jesus, dá-me a graça de me arrepender daqueles atos, daquelas ações. Mas a Jesus parecia que não lhe agradava nenhum. E eu toda me esforçava em variar os atos de arrependimento. Talvez alguém poderia gostar dele. E no final eu disse,
Senhor, eu me arrependo das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra. E eu me arrependo e repudio pela única razão de que nós ofendemos a Ti, sumo bem, porque enquanto você merece amor, nós ousamos te ofender. Com este último, parecia que o Senhor ficava satisfeito e mitigado. Então, não é qualquer ato, tá vendo? De arrependimento, mas aquele com certeza que saiu do coração mais profundo de Luísa. Então aí, quando ele disse assim, olha, me arrependo, Jesus. Eu quero me arrepender das ofensas que eu fiz, mas também que todas as criaturas fizeram contra ti. Porque o Senhor é bem, puro bem, e não merece nenhum mal. Depois disto, me transportou no meio de um caminho, onde estavam 2 homens em forma de bestas, todos ocupados em destruir todo tipo de bem moral. Pareciam fortes como leões e embriagados de paixão. Só vê-los dava terror e medo. E o bendito Jesus me disse, se queres aplacar-me um pouco, vê, e passa no meio daqueles homens, para convencê-los do mal que fazem, enfrentando sua ira. Embora um pouco tímida, mas fui, e assim que me viram, queriam me devorar. Mas eu lhes disse, permitam que eu fale e depois façam o que quiserem. Devem saber que se conseguirem o vosso propósito de destruir todo o bem moral pertencente à religião, virtude, dependência e bem-estar social, vocês, sem se darem conta do erro, virão destruir ao mesmo tempo todos os bens físicos e temporais. Porque quanto se tiram os bens morais, outro tanto se multiplicam os males físicos. Ó, que ensinamento aqui! Quando os bens morais saem, se multiplicam o quê? Os males físicos. Portanto, sem se darem conta, vão contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens caducos e passageiros que tanto amais. E não só isso, senão que vão buscando destruir vossa própria vida. E sereis causa de fazer derramar lágrimas amargas aos vossos descendentes. Olha aqui, outro ensinamento. Então, o Senhor diz que se não tem os bens morais em quantidade, os que virão são os bens, né? Os males físicos e não os bens. E diz, não ame os bens que passam, aqueles que perecem, mas buscai manter a vossa vida e não destruir. Porque se vocês fazem isso, vocês serão as lágrimas amargas dos vossos descendentes. Aqueles que virão chorarão amargamente, porque os que seus antepassados fizeram males, que acarretaram males para a descendência. Depois fiz um ato grandíssimo de humildade, que nem sequer sei dizer, e aqueles ficaram como que a quem passa o estado de loucura, e tão fracos que nem sequer tinham força de me tocar. Assim, passei livre e compreendia que não há força que possa resistir à força da razão e da humildade. Então, ali, com atos de humildade, nós podemos conseguir grandes coisas. Esses homens ficaram sem força. Tinham um intuito ruim, que ia fazer mal a Luísa, mas terminaram ficando sem força, porque nada pode resistir à força da razão e da humildade. O que é ser humilde? Humilde é reconhecer quem somos e quem é Deus. A razão, aí o que? Nós usarmos nossa inteligência, nosso intelecto, para entender isto. Então, aí sim nós saberemos colocar Deus no seu lugar e nós no nosso. E não confundir
Que muitas vezes achamos que somos até superiores a Deus, ou somos até mais. Minha filha, todo ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem. Olha aí. Tudo está em reprimir os primeiros movimentos. Que movimentos são esses? Aqui logo no trecho acima, ele diz assim, Luísa, esta manhã meu adorável Jesus não vinha, então eu, não vendo-o vir, disse, o que estou fazendo neste estado, se o objeto que me encantou não vem mais? É melhor acabar logo com isso. Enquanto eu dizia isto, o meu doce Jesus veio por pouco e disse-me, minha filha, todo ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem. Se não, aos primeiros movimentos não reprimidos, sairão fora as paixões. Então, a gente tem que reprimir determinados movimentos que vão produzir o que? Essas paixões. E romperão a força divina, que, como perto, circunda a alma para tê-la bem guardada e afastada pelos inimigos que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Então, a questão da vigília. Vigiar. Para reprimir qualquer movimento que não seja de Deus. Para que as paixões não venham para fora, rompam a força divina. É essa força que protege, que afasta os inimigos que sempre estão à espreita da pobre alma. Mas, se é assim que os adverte, entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem por remédio. A força divina se fecha de novo em torno da alma, mas se não põe remédio, a força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Então, primeiro movimento é o quê? O movimento de atenção, está atenta. Se aquelas coisas que muitas vezes passa pela nossa cabeça, pelo nosso interior, né? A questão da vigilância com os sentidos, né? Aqui, entra em si mesma e humilha-te. Pequei, quantas vezes? Pequei, Senhor, olha aqui, olha, perdão, imediatamente. Arrependa-se e com coragem por remédio. Então, a força divina vai se fechar de novo em torno daquela alma. Mas se isso não acontece, a força divina já foi quebrada e dará lugar a todos os vícios. Por isso, está atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não sejam retos e santos. Porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões, se queres que a força não te deixe só um só instante. Perdão, Jesus, quando nós, nos primeiros movimentos, pensamentos, palavras, ações, que já percebemos que não são movimentos teus, não nos alertamos, não colocamos o remédio e deixamos que os vícios as paixões comecem a sair. Misericórdia, Senhor. No outro trecho, Jesus, o encontrei, mas em atitude tão lamentável que me fazia quebrar o coração. Tinha as mãos chagadas, tão contraídas pela aspereza da dor que não se podia tocar. Eu tentei tocá-las para poder esticar-lhe os dedos e curar as chagas, mas não consegui, porque o bendito Jesus chorava pela forte dor. Então, não sabendo o que fazer, o tenho estreitado e lhe tenho dito: amante meu bem, desde faz tempo não me participa das dores de tuas chagas. Talvez por isso se tem exacerbado tanto. Peço-te que me faças partícipe de tuas penas. Assim, sofrendo eu, se poderão mitigar teus sofrimentos. Enquanto dizia isto, saiu um anjo com um prego na mão e trespassou-me as mãos e os pés. Enquanto eu ia pregando o prego nas minhas mãos, os dedos se afrouxavam e as chagas de meu amado Jesus ficavam curadas.
Enquanto eu sofria, o Senhor me disse: minha filha, a cruz é sacramento. Cada um dos sacramentos contém os seus efeitos especiais. Um tira a culpa, o outro confere a graça, outro une com Deus, outro doa a força e tantos outros efeitos. Agora, só a cruz contém todos juntos esses efeitos, produzindo-os na alma com tal eficácia de a tornar, em pouquíssimo tempo, semelhante à original de onde saiu. Então, olha aqui, cada sacramento tem os seus efeitos, mas a cruz tem todos esses efeitos juntos. E ela tem uma eficácia que ultrapassa. Então, quando nós estamos pregados na cruz, nos sofrimentos, que saibamos lembrar que todos estes efeitos a cruz pode proporcionar. Minha filha, que tudo quer de Deus, deve dar-se tudo Ele mesmo a Deus. Então, se a gente quer Deus, a gente tem que se nos dar totalmente a Ele, que é o tudo. E parou sem me dizer mais nada. Então eu o vi perto de mim e disse: Senhor, tem compaixão de mim. Não vejo como tudo está árido e seco? Parece-me que me tornei tão seca como se jamais tivesse tido nem gota de chuva. E ele, melhor assim. Você não sabe que quanto mais a linha está seca, tanto mais fácil o fogo a devora e a converte em fogo? Basta uma única faísca para acendê-la, mas se está cheia de humores e não bem seca, é preciso grande fogo para acendê-la e muito tempo para convertê-la em fogo. Assim, na alma, quando tudo está seco, basta uma só centelha para convertê-la toda em fogo de amor divino. Que maravilha! Que maravilha! O Senhor está dizendo o quê? Quantas vezes estamos secos, áridos? Aí o Senhor está dizendo: não, minha filha. Esta secura não é uma secura negativa. Quem está em mim pode até, nestes momentos de aridez, parecer que eu não estou perto, parecendo que a alma está longe, mas não é bem assim. E eu, Senhor, zombava de mim. Como então tudo é feio? E adicionalmente, que coisa você deve queimar se tudo estiver seco? E ele: não zombo. E você mesma não compreende que quando não está seco tudo na alma, humor é a complacência, humor é a satisfação, humor, o próprio gosto, humor é a estima própria. Ao contrário, quando tudo está seco e a alma trabalha, estes humores não têm de onde nascer. E o fogo divino, encontrando só a alma nua, seca, como foi criada por ele, sem outros humores estranhos, sendo coisa sua, lhe resulta facílimo convertê-la em seu mesmo fogo divino. E depois disto, eu lhe infundindo um hábito de paz, sendo conservada esta paz pela obediência interior e custodiada pela obediência exterior, esta paz pare a todo Deus na alma. Isto é, todas as obras, as virtudes, os modos do verbo humano, de modo que se descobre nela a sua simplicidade, a humildade, a dependência de sua vida infantil, a perfeição de suas virtudes adultas, a mortificação e crucificação do seu morrer. Mas isto começa sempre quando quem quer todo Cristo deve dar tudo a Cristo. Aí o Senhor nos mostra que quando tudo está seco e a alma trabalha, então estes humores não têm onde nascer e o fogo divino é encontrado na alma. Só ele estará na alma, sem os humores estranhos, né? Sem a satisfação, sem o próprio gosto, sem a autoestima, a própria estima, sem a complacência de si mesmo, a autocomplacência. E reina o quê? O hábito da paz, infundindo então o hábito da paz.
porque há uma obediência interior e uma obediência exterior. Nesta paz, Deus surge na alma. E o que é quando Deus surge na alma? Que vem as obras, todas as obras, as virtudes, os modos do verbo humanado, a simplicidade, a humildade, a perfeição, a mortificação, a crucificação. Mas isto começa sempre quando quem quer todo Cristo deve dar tudo a Cristo. Então, tudo, não ficar com nada, não ter reservas. Amado meu, desta vez te estreitarei tanto que não poderás fugir mais. Enquanto eu estava nisto, senti-me toda cheia de Deus, como se estivesse inundada, de modo que as minhas potências da alma ficaram como encantadoras e inativas, só contemplavam. Quantas vezes estamos assim, cheios, transbordantes de Deus, e outras vezes estamos secos, como se Deus ali não estivesse. Depois de ter estado um pouco nesta inatividade, mas doce e agradável posição, meu adorável Jesus me disse: minha filha, às vezes encho a alma tanto de mim mesmo que a alma, perdendo-se em mim, fica ociosa. Outras vezes lhe deixo alguma parte vazia, Alguma parte vazia. E então a alma, ante minha presença, negocia admiravelmente, prorrompendo em atos de louvor, de agradecimento, de amor, de reparação e demais, de modo que enche com eles aqueles vazios que lhe deixo. No entanto, estes dois estados, ambos são sublimes e se dão reciprocamente a mão. Então, tanto o estado de uma certa ociosidade, como o estado de estar naquele vazio. Então, diante de Deus, há uma negociação, admirável, prorrompendo em quê? Em atos de louvor, de agradecimento, de amor, de reparação. Então, quantas vezes nós estamos assim, cheios desse agradecimento, aquele vazio que estava é preenchido. Aquela ociosidade dá lugar ao agradecimento, ao amor, à reparação. Então, quando estes estados estão em Deus, eles são sublimes e se dão as mãos. Mergulhados em Deus, repousando no Senhor, Repousa minha alma no Senhor, essa ociosidade, no repouso da alma em Deus. Jesus, no outro trecho, diz assim: acalma-te, não queiras falar mais, senão far-me-ás desmaiar. O teu silêncio fará-me tomar vigor, e assim poderei pelo menos beijar-te, abraçar-te e fazer-te feliz. Então eu fiquei em silêncio, e nós dois nos beijamos muitas vezes. Olhe, tem momentos que Deus não quer que a gente fale. E às vezes a alma mesmo não tem nem o que falar. Parece que se esvaziou totalmente. E chega diante do Senhor e está em silêncio. E o Senhor diz assim: cala-te, acalma-te. Porque senão, esse falar demasiado me faz desmaiar. E aí ela ficando em silêncio, ocorre o quê? O abraço, o beijo, a felicidade inunda. Então essa linguagem mística, é maravilhosa. Então, o silêncio, o valor do silêncio. Minha filha, o interior da alma é um acúmulo de paixões. E conforme a alma vai abatendo as paixões, assim toma lugar cada uma das virtudes, cortejada por graus de graça, e segundo a virtude vai se aperfeiçoando. Assim a graça lhe fornece seus graus. E como meu trono é composto de virtudes, assim a alma que possui as virtudes me fornecem os braços. O trono, para poder reinar em seu coração, ter-me-ia continuamente abraçado e cortejado, até me deleitar com ela.
Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude fica sempre intacta. E até enquanto a alma a sabe ter, está com ela, quando não, volta-se a mim, ou seja, de onde saiu. Então, olha aqui. O interior da alma é um acúmulo de quê? De paixões. Então, conforme a alma vai lutando, combatendo essas paixões, vai dando lugar às virtudes que são cortejadas pela graça. Então, a virtude cada vez mais vai sendo aprimorada por esta graça, se a alma se abre, né? E ela se transforma como se fosse o quê? Essas virtudes vão fazendo, se compondo num trono, né? Porque o trono de Deus, e como o meu trono é composto de virtudes, assim a alma, que possui as virtudes, ela vai se transformando como se fosse em um trono em braços. O trono para poder reinar em seu coração. E ter-me continuamente abraçado e cortejado. Então, essas virtudes vão sendo, se formando os braços, o trono para poder reinar no coração da alma e este coração abraçar, cortejar Deus. Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude fica sempre intacta. E até enquanto a alma a sabe ter, está com ela, quando não, voltar-se a mim, ou seja, de onde saiu. Então, a virtude, ela vem de Deus, né? A alma adquire essas virtudes, abraça e corteja o Senhor, e mesmo que haja algumas manchas, se a virtude já foi incorporada na alma, ela permanece. Minha filha, todas as virtudes podem dizer-se que são os meus dotes e os meus atributos. Mas o amor não pode dizer-se que seja um atributo meu, mas a minha própria natureza. As virtudes são os dotes, os atributos, mas o amor é a própria natureza de Deus. Por isso, todas as virtudes formam meu trono e minhas qualidades. Mas o amor me forma a mim mesmo. Então, todas as virtudes vão formar o quê? O trono. As qualidades de Deus. Mas o amor vai formar o quê? A mim mesma, a Deus mesmo. Ao ouvir isso, eu me lembrei que no dia anterior eu tinha dito a uma pessoa que eu temia pela insegurança da salvação. Que quem verdadeiramente ama Jesus Cristo pode estar seguro de salvar-se. Eu considero impossível que nosso Senhor afaste de si uma alma que, de todo o coração, o ama. Por isso, pensemos em amá-lo e teremos em nosso próprio punho nossa salvação. Então perguntei ao amante Jesus se tinha dito mal, e ele acrescentou: Amada minha, com razão você disse isto, porque o amor tem isto de próprio, o formar de dois objetos um só, de duas vontades uma só, assim que a alma que me ama forma comigo uma só coisa, uma só vontade. Então, como pode separar-se de mim? Então, aí. Então, quando a alma ama, ela vai ser uma com o seu amado. Muito mais que sendo minha natureza amor, onde encontra alguma centelha de amor na natureza humana, em seguida a une ao amor eterno. Então, assim como é impossível formar de uma alma duas almas, de um corpo dois corpos, assim é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. Então, se nós amamos a Deus, verdadeiramente formamos um só com Ele e não vamos nos perder. É divino, né? Bem,
Vamos terminar com este trecho aqui, esse pequeno trecho. A mortificação produz a glória. Quem quer encontrar a fonte de todos os prazeres deve afastar-se de tudo o que possa desagradar a Deus. Terminamos com chave de ouro aí, hoje, essa pequena reflexão, né, dos escritos de Luísa. Porque a mortificação produz a glória. Quem quer se mortificar? Quando nós estamos em situações difíceis. Mortificar a língua, mortificar aquela resposta que deveríamos ter dado, que iríamos ter dado, mortificar os sentimentos negativos, conter os nossos impulsos, porque ela vai produzir a glória. Quem quer encontrar a fonte de todos os prazeres deve afastar-se de tudo o que possa desagradar a Deus. Então, se nós amamos a Deus, pouco a pouco nós vamos nos afastando das fontes dos prazeres terrenos para abraçar a verdadeira fonte dos prazeres divinos, que é o quê? Agradar a Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria.